E toda aquela geração foi também recolhida com seus pais. E levantou-se depois deles outra geração, que não conheciam ao Senhor, nem a obra que ele havia feito por Israel. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor o Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e foram-se atrás outros deuses, os deuses dos povos que estavam em seus arredores, aos quais adoraram, e provocaram a ira ao Senhor, e deixaram ao Senhor, e adoraram a Baal e a Astarote. E o furor do Senhor se acendeu contra Israel, o qual os entregou em mãos de roubadores que os despojaram, e os vendeu nas mãos de seus inimigos ao redor, e não puderam resistir mais diante de seus inimigos. Por de onde quer que saíssem, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor havia dito, e como o Senhor lhes havia jurado, assim os afligiu em grande maneira. Mas o Senhor suscitou juízes que os livrassem da mão dos que os despojavam, e tampouco ouviram a seus juízes, mas sim que fornicaram atrás deuses alheios, aos quais adoraram. Apartaram-se depressa do caminho em que andaram seus pais obedecendo aos mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos inimigos todo aquele tempo daquele juiz, porque o Senhor se arrependia por seus gemidos por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas morrendo o juiz, eles se tornavam, e se corrompiam mais que seus pais, seguindo deuses alheios para servir-lhes, e inclinando-se diante deles, e nada diminuíam de suas obras, nem de seu duro caminho. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Pois que esta gente traspassa meu pacto que ordenei a seus pais, e não obedece minha voz, tampouco eu expulsarei mais de diante deles a nenhuma daquelas nações que deixou Josué quando morreu, para que por elas provasse eu a Israel, se guardariam eles o caminho do Senhor andando por ele, como seus pais o guardaram, ou não. Por isto deixou o Senhor aquelas nações, e não as desarregou logo, nem as entregou em mão de Josué. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou para provar com elas a Israel, a todos aqueles que não haviam conhecido todas as guerras de Canaã, somente para que a linhagem dos filhos de Israel conhecesse, para ensiná-los na guerra, pelo menos aos que antes não a conheciam, 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e os sidônios, e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até chegar a Amate. Estes, pois, foram para provar por eles a Israel, para saber se obedeceriam aos mandamentos do Senhor, que ele havia prescrito a seus pais por meio de Moisés. Assim os filhos de Israel habitavam entre os cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, e tomaram de suas filhas por mulheres, e deram suas filhas aos filhos deles, e serviram a seus deuses. Fizeram, pois, os filhos de Israel mal aos olhos do Senhor, e esquecidos do Senhor seu Deus, serviram aos Baalins e aos ídolos dos bosques. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-os em mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E serviram os filhos de Israel a Cusã-Risataim 8 anos. E clamaram os filhos de Israel ao Senhor, e o Senhor suscitou Salvador aos filhos de Israel e livrou-os, a saber, a Otniel filho de Quenaz, irmão menor de Caleb. E o Espírito do Senhor foi sobre ele, e julgou a Israel, e saiu a batalha. E o Senhor entregou em sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e prevaleceu sua mão contra Cusã-Risataim. E repousou a terra 40 anos, e morreu Otniel, filho de Quenaz. E voltaram os filhos de Israel a fazer o mal ante os olhos do Senhor, e o Senhor esforçou Eglon rei de Moabe contra Israel, porquanto fizeram o mal ante os olhos do Senhor. E juntou consigo aos filhos de Amon e de Amaleque, e foi, e feriu a Israel, e tomou a cidade das palmeiras. E serviram os filhos de Israel a Eglon rei dos Moabitas 18 anos. E clamaram os filhos de Israel ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou Salvador, a Eude, filho de Gera, benjamita, o qual era canhoto. E os filhos de Israel enviaram com ele um presente a Eglon rei de Moabe. E Eude se havia feito um punhal de 2 fios, de um côvado de comprimento, e cingiu-se com ele debaixo de suas roupas a seu lado direito. E apresentou o presente a Eglon rei de Moabe. E era Eglon um homem muito gordo. E logo que apresentou o presente, despediu a gente que o havia trazido. Mas ele se virou desde os ídolos que estão em Gilgal, e disse: Rei, uma palavra secreta tenho que dizer-te. Ele então disse: Cala. E saíram-se de com ele todos os que diante dele estavam. E chegou-se Eude a ele, o qual estava sentado sozinho em uma sala de verão. E Eude disse: Tenho palavra de Deus para ti. Ele então se levantou da cadeira. Mas Eude meteu sua mão esquerda, e tomou o punhal de seu lado direito, e meteu-o pelo ventre, de tal maneira que a empunhadura entrou também atrás a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, que ele não tirou o punhal de seu ventre, e saiu dele fezes. E saindo Eude ao pátio, fechou atrás si as portas da sala. E saído ele, vieram seus servos, os quais vendo as portas da sala fechadas, disseram: Sem dúvida ele está fazendo suas necessidades na sala de verão. E havendo esperado até estar confusos, pois que ele não abria as portas da sala, tomaram a chave e abriram, e eis que seu senhor estava caído em terra morto. Mas enquanto que eles se demoravam, Eude escapou, e passando os ídolos, salvou-se em Seirá. E quando entrou, tocou a trombeta no monte de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele do monte, e ele ia diante deles. Então ele lhes disse: Segui-me, porque o Senhor entregou vossos inimigos os moabitas em vossas mãos. E desceram atrás dele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e não deixaram passar a ninguém. E naquele tempo feriram dos moabitas como 10.000 homens, todos valentes e todos homens de guerra, não escapou o homem. Assim restou Moabe subjugado aquele dia sob a mão de Israel, e repousou a terra 80 anos. Depois deste foi Sangar filho de Anate, o qual feriu 600 homens dos filisteus com uma adilhada de bois, e ele também salvou a Israel.
E vinda a hora, sentou-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Muito desejei comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, porque eu vos digo, que dela não mais comerei, até que isto se cumpra no reino de Deus. E tomando o copo, e tendo agradecido a Deus, disse: Tomai-o, e repartiu entre vós. Porque vos digo, que do fruto da videira eu não beberei, até que o reino de Deus venha. E tomando o pão, e tendo agradecido a Deus, partiu e o deu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. De modo semelhante também com o copo, depois da ceia, disse: Este copo é o novo testamento em meu sangue, que é derramado por vós. Porém eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E realmente o Filho do Homem vai conforme o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que faria isto. E houve também uma briga entre eles, sobre qual deles era considerado maior. E Jesus lhes disse: Os reis dos gentios os dominam, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não seja assim entre vós, antes o maior de vós seja como o menor, e o que lidera, como o que serve. Porque qual é maior? O que se senta à mesa, ou o que serve? Por acaso não é o que se senta à mesa? Porém eu estou entre vós como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo em minhas tentações, e eu vos determino um reino, assim como meu pai o determinou a mim, para que em meu reino comais e bebais à minha mesa, e vos senteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu, para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, que tua fé não se acabe, e quando tu te converteres, fortaleça teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou preparado para ir contigo até a prisão, e a morte. Mas ele disse: Pedro, eu te digo que hoje o galo não cantará, antes que me negues 3 vezes que me conheces. Salmo e cântico para o dia do sábado. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para anunciar tua bondade pela manhã, e tua fidelidade durante as noites, com instrumento de 10 cordas, com a lira, e com música de harpa. Porque tu, Senhor, tens me alegrado com teus feitos. Cantarei de alegria pelas obras de tuas mãos. Ó Senhor, como são grandes tuas obras! Muito profundos são teus pensamentos. O homem bruto não os conhece, nem o tolo entende isto. Quando os perversos crescem como a erva, e florescem todos os praticantes de maldade, assim então serão destruídos para sempre. Mas tu és altíssimo para sempre, Senhor, porque eis que teus inimigos, Senhor, porque eis que teus inimigos pereceram, serão dispersos todos os praticantes de maldade. Porém tu exaltaste o meu poder, como que um chifre de touro selvagem, eu fui ungido com óleo fresco, e meus olhos verão o fim dos meus inimigos, meus ouvidos ouvirão o fim dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palma, crescerá como o cedro do Líbano. Os justos estão plantados na casa do Senhor, crescerão nos pátios do nosso Deus. Até na velhice ainda darão fruto, serão fortes e verdes, para anunciarem que o Senhor é correto, ele é minha rocha, e não há perversidade nele. O Senhor reina, ele está vestido de majestade, o Senhor está vestido de poder, com o qual se envolveu. O mundo está firmado, não se abalará. Teu trono está firme desde o passado, tu és desde a eternidade. Senhor, os rios levantam seus ruídos, os rios levantam suas ondas. Porém o Senhor nas alturas é mais forte que os ruídos de muitas águas, mais que as fortes ondas do mar. Muito fiéis são teus testemunhos, a santidade embeleza a tua casa, Senhor, para sempre. Toda mulher sábia edifica sua casa, porém a tola a derruba com suas mãos. Aquele que anda corretamente teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza.